HTML5 e versões anteriores. O HTML5 é a versão mais recente do HTML, a linguagem padrão para a estruturação de páginas web. Ele introduziu novas tags, APIs e melhorias para tornar a web mais dinâmica, acessível e iterativa. Principais características do HTML5. Vamos lá. Na estrutura semântica, ele introduziu diversas novas tags. Tem o article, que define um conteúdo independente, como um post de blog, notícia ou artigo. Tem a section, representa uma seção temática dentro de um documento, como capítulos ou seções de um artigo. Tem o nave, define uma seção de navegação, geralmente contendo links de menu a site. Representa conteúdo relacionado ao conteúdo principal, como barras laterais ou informações adicionais. Header define o cabeçalho de um documento ou seção. Footer define o rodapé de um documento ou seção. Main especifica o conteúdo principal de um documento. Hgroup agrupa um conjunto de elementos H1 a H6 quando um título tem vários níveis. Agora, em relação à multimídia, as novas tags foram vídeo, permite incorporar vídeos diretamente na página, sem a necessidade de plugins externos. Áudio, permite incorporar áudio diretamente na página, também sem plugins. Source, especifica múltiplas fontes de mídia para os elementos vídeo e áudio. Embed, define um container para aplicativos externos ou conteúdo interativo. Track, define faixas de texto para eventos, vídeo e áudio com legendas, como legendas ou legendas, Formulários. Datalist fornece uma lista de opções para elementos de entrada. Keygen gera chaves para autenticação de usuários. Mais um aqui. Output exibe o resultado de um cálculo ou ação do usuário. Outras tags do HTML5. Canvas fornece uma área de desenho para gráficos e animações. Mark destaca texto relevante. Meter representa uma medida escalar dentro de um intervalo conhecido. Progress exibe o progresso de uma tarefa. Time representa uma data ou hora. Details define detalhes adicionais que os usuários podem exibir ou ocultar. Summary define um título visível para o elemento Details. Figure especifica conteúdo independente como imagens ou diagramas. Fig Caption fornece uma legenda para o elemento Figure. Ruby define anotações Ruby usada em textos do leste asiático. RT define a explicação pronúncia de caracteres Ruby. RP define o que mostrar em navegadores que não suportam anotações Ruby. WBR define onde uma quebra de linha pode ocorrer. BDI isola uma parte do texto que pode ser formatada em uma direção diferente de texto fora da tela. Dialog define uma caixa de diálogo ou janela. Agora as tags descontinuadas na versão HTML5. Tem a famosa tag Center, que centralizava o conteúdo. A estilização agora é feita com o teste Allegiant Center no CSS. Fonte definida, estilo de fonte, tamanho, cor, etc. Isso nas versões anteriores do HTML. Agora também é realizado via CSS. Tem o U, que sublinhava o texto. Agora também está usando o Text Decoration underline do CSS. Strike, ou S, que taxava o texto, agora também está sendo utilizado pelo Text Decoration Line Flow no CSS. O Big, que aumentava o tamanho do texto, agora está sendo feito pelo CSS.
propriedades de fonte do CSS, o frame e o frame set, usadas para criar quadros na página. O HTML5 incentiva o uso de iframes para conteúdo incorporado e outras técnicas para layout. Tem o applet, incorporava applets Java. O HTML5 oferece alternativas como Object e o Embed para conteúdo incorporado, além de novas APIs para multimídia. Acrônimo, definida um acrônimo. A tag ABBR é preferida para abreviação e acrônimos. Base Font define a fonte base para o documento. O CSS também é utilizado para estilização de fontes. O dia listava lista de diretórios, agora usa o L, lista não ordenada. O isIndex adicionava um campo de pesquisa, agora está usado form. E o menu, lista de menus, agora é o L ou OL, lista ordenada. Agora um quadro resumo aqui entre as funções do HTML5 e as versões antigas do HTML. Então, em relação à estrutura semântica, no HTML5, quer dizer, no HTML anterior, né, HTML4 e XHTML, usava-se a div para tudo. Já no HTML5, usa o article, o section, navy, a site, header, footer, né, e o main. Os principais benefícios do HTML5: melhor organização do conteúdo, acessibilidade aprimorada, otimização para SEO. Agora, em multimídia, nas versões anteriores do HTML, era necessário ter plugins tipo Flash. Já na versão do HTML5, nós temos as tags já apropriadas para vídeo, áudio, canvas e SVG. Então a vantagem foi suporte nativo para multimídia, sem necessidade de plugins, maior interatividade. Em relação a formulários, as versões anteriores do HTML utilizavam formulários básicos. Agora, a versão 5 do HTML já tem os tipos de input específicos para data, type date, para e-mail, type range, para o intervalo de valor, e data list. E também já tem validação nativa no HTML5, validação dos campos digitados. Então as vantagens foram formulários mais ricos e interativos, validação de dados do lado do cliente, melhor experiência do usuário. Em relação a gráficos e desenho, as versões anteriores do HTML, eles também requeriam plugins ou imagens. Agora, no HTML5, tem o Canvas e o SGV para trabalhar com imagens. A vantagem disso é a criação de gráficos e animações diretamente do navegador, maior flexibilidade e desempenho. Em relação agora ao armazenamento local, nas versões anteriores do HTML, eram cookies limitados. Já no HTML5 temos Local Storage, Session Storage, IndexedDB. E a vantagem disso, armazenamento de dados no lado do cliente, melhor desempenho e experiência offline. Em relação à geolocalização, as versões anteriores do HTML requeriam plugins ou APIs externas. Já no HTML5 já temos uma API de geolocalização. O benefício disso é acesso à localização do usuário diretamente no navegador. Aplicativos baseados em localização. Agora, em relação a trabalhadores da web workers. Então, no HTML, nas versões anteriores do HTML, era uma execução síncrona, né? Já no HTML5 temos web workers. Qual a vantagem disso? Execução de scripts em segundo plano, melhor desempenho e responsividade. Então, no HTML anterior, antes usava muito o Ajax, né, que a gente processava para ele não ficar atualizando a página, ele processava em segundo plano. Então, já no HTML5 temos essas funções de web workers. Em relação à acessibilidade, no HTML, as versões anteriores, era limitada.
Já no HTML5 temos novas tags semânticas, A, R e A. A vantagem disso, maior acessibilidade para usuários com deficiência, melhor compatibilidade com leitores de tela. Agora, em relação à compatibilidade com dispositivos móveis. As versões anteriores do HTML requeriam adaptações complexas, principalmente de layout. Já no HTML5, temos um design responsível, Viewport Meta Tag. O benefício disso é melhor experiência em dispositivos móveis, adaptação automática a diferentes tamanhos de tela. Em relação a compatibilidades com navegadores, as versões anteriores do HTML eram inconsistentes. Já no HTML5 tem uma maior padronização para os principais navegadores. O benefício disso, maior consistência entre navegadores, menor necessidade de hack e soluções alternativas. E é isso, pessoal.